Olá, paz em Cristo Jesus para você, paz em Cristo Jesus aí para a tua vida, seu ministério, para a tua caminhada na presença de Deus. É que a paz esteja sobre você em nome de Jesus. Irmãos, dando continuidade ao trabalho, fazendo um resumo da Bíblia, dos livros bíblicos, hoje nós vamos falar sobre o livro de Esther. Eu gostaria de deixar, se você gostou, se você estiver gostando do trabalho, compartilhe para alguém. Compartilhe para alguém que tem dúvida bíblica, que tem dificuldade de ler a Bíblia, que às vezes gostaria de entender a Bíblia de uma maneira mais simples, mais singular. Esse estudo é para esse objetivo, para que nós possamos entender a Bíblia, a época, o tempo, para quem foi escrito, para que nós possamos trazer para nós como proveito. Essa é a motivação de eu estar fazendo esse trabalho. Nós vamos falar hoje sobre o livro de Esther, em nome de Jesus. Irmãos, o autor do livro de Esther é o autor desconhecido. Então, através de estudiosos, não chegaram a concluir quem possivelmente escreveu o livro de Esther. E a data que o livro de Esther foi escrito foi 485 a 435 a.C. Período, cerca de 10 anos. 10 anos foi o período usaram para escrever o livro de Esther. E o nome de um dos principais personagens do livro, Esther. Texto. A história de Esther aconteceu durante o período entre os regressos a Jerusalém, dirigidos por Zorobabel e Esdras, entre o capítulo 6 e 7 do livro de Esdras. Depois de 70 anos de cativeiro, cerca de 50 mil israelitas retornaram à sua terra em Jerusalém. Mas a vasta maioria decidiu ficar na Média e na Pérsia. Então o povo, em meio ao caminho, alguns deles não concluíram a viagem até Jerusalém, ficando em Média e Pérsia. Este é o marco da narração de Esther. No palácio real de Suzã, na capital da Pérsia, Ruth e Esther são os únicos livros da Bíblia que recebeu nomes de mulheres. Esther é uma mulher judia que casa com gentil. Ruth, uma mulher gentia que casa com um judeu. Onde foi escrito? Também em local desconhecido. Provavelmente na Média e Pérsia. Provavelmente na Média e Pérsia. E para quem foi escrito o livro de Esther, irmãos? Para os judeus que permaneceram na Média e na Pérsia em vez de retornarem para Jerusalém. Esther, cuja ascendência judia era conservada em segredo, ela foi conservada em segredo, foi escolhida rainha pelo rei Assuero, depois de Vasti ser afastada da sua posição. Então nós sabemos, para muitos leitores, para muitos que já leram o livro de Esther aí, tinha uma rainha que chamava Vasti, e houve uma desobediência dela ali, de uma ordem do rei. E por ela ter desobedecido o rei, aí ela foi tirada do posto de rainha. E aí ele foi levado mulheres ali para o palácio para escolher a próxima rainha. E Esther foi essa mulher que foi escolhida a rainha
que tomou o lugar de Vasti, que foi escolhida pelo rei Assuero. Vasti foi afastada da sua posição. Amã, um dos conselheiros mal do rei, planejava exterminar o povo judeu, que está lá no capítulo 3 de Esther. Mas Esther tinha fé e a coragem para realizar o plano do seu primo sábio, Mardoqueu, e arriscou a vida nisso, o que resultou em liberação do povo judeu. Na festa de Purim, foi instruída para lembrar ao povo, a festa de Purim foi instruída para lembrar o povo da liberação de Deus, que também está lá no capítulo 9. Até hoje, a leitura pública do livro de Esther durante esta celebração. Então, até nos dias de hoje, existe a leitura desse livro. O que é que nós trazemos para nós até agora, irmãos? Que Deus escolhe quem Ele quer, no momento que Ele quer e da forma que Ele quer. Essa mulher aqui é uma mulher judia que ela também foi levada para o castelo para ser uma das escolhidas, do rei. E ali houve a permissão de Deus que ela fosse escolhida. Mas tinha um homem lá, Naamã, que criou estratégias, mandou construir forcas para matar o judeu. Porque o povo judeu não se curvava diante, quando passava ali a comitiva real, o povo judeu não se curvava. E ele achou ruim por causa disso. E criou um decreto ali para que todo aquele povo fosse morto naquela forca. E Esther foi a salvadora desse povo. Então a palavra-chave do livro de Esther, irmãos, beleza. A palavra-chave do livro de Esther, providência. Deus abençoa Esther com muita beleza física, mas é pela beleza do seu coração e a providência de Deus que se manifestou. Não foi por acaso que essa jovem judia se levantou da total obscuridade para se tornar a rainha do império mais poderoso do mundo. O nome de Deus não aparece em nenhuma vez no livro de Esther. Se nós lermos o livro de Esther, não aparece nenhuma vez o nome de Deus. Não sei se os irmãos já prestaram atenção nisso. Mas o cuidado e direção dele são inegáveis. Então Deus teve um cuidado e uma direção com aquele povo. Deus pode ter maiores planos para as nossas vidas do que nós temos para nós mesmos, irmãos. Deus pode ter um plano para você que está me ouvindo. Deus pode ter um plano para a tua vida. Talvez você tenha passado por luta, por peleja. Talvez você se sinta diferente das outras pessoas. É porque Deus está te moldando. É porque Deus está preparando para você para um grande plano. Deus pode nos colocar em uma posição de liderança ou influência para que possamos realizar o seu propósito. Não é o nosso propósito, é o propósito de Deus. Deus pode colocar você num lugar que você não imagina estar. Deus pode colocar você diante de pessoas que você não imagina nunca estar diante dessas pessoas, para realizar um grande propósito de Deus. Pense nisso. Olha em tua volta. Olha onde você trabalha. Olha as pessoas que te cercam. Talvez você está nesse lugar, está nessa posição para ser usada por Deus. Para ser usada por Deus, porque você tem um propósito diante de Deus. Deus permite que nós, às vezes, passamos por lutas e por provas, para nós amadurecermos e nos fortalecermos. Quando nós passamos por uma guerra, por uma luta, nos tornamos mais fortes, irmãos. Deus está sempre do nosso lado. Deus está sempre nos fortalecendo. E quando Deus quer nos usar, Ele nos prepara e nos coloca em determinado lugar para nós sermos usados por Ele. Por isso nós temos que vencer os nossos obstáculos, vencer as nossas dificuldades humanas
Deus cuida dos seus filhos de maneira providencial, irmãos. Deus usa as pessoas comuns para realizar coisas extraordinárias para Ele. Deus alguma vez pode nos disciplinar, mas Ele nunca nos abandonará. Guarda isso. Talvez Deus esteja nos disciplinando, mas não abandonando. Deus disciplina aqueles quem Ele ama. Deus disciplina aqueles que estão verdadeiramente na presença dEle. Aqueles que são verdadeiramente escolhidos para Ele. Então diga não à apostasia. Diga não às religiosidades, né? E aceite realmente Jesus sobre a tua vida. Aceitar Jesus, irmãos, é a chave da nossa vitória. Aceitar Jesus é o fundamento de tudo que nós buscamos dentro do sentido religioso. Aceitar Jesus não superficial, nós navegarmos, afundarmos mais na profundidade. Aceitarmos Jesus de todo o nosso coração, de toda a nossa vontade, de todo o nosso ser. Aceitar Jesus em nós e saber que o propósito que Jesus teve aqui na terra não pode ser em vão. Se somos nós realmente escolhidos por Jesus e por Deus, podemos ser como Esther. Às vezes não tinha um cenário, não tinha uma vida, ela não tinha brilho nenhum, não tinha conhecimento nenhum. Mas Deus pega aquele lá que não tem brilho, que não tem conhecimento nenhum, que está apagado no cenário, né, e faz ele ascender e coloca ele num lugar para que Deus possa usar. Amém? Eu quero falar só do embolso, em nome de Jesus. Esther se torna rainha. Está lá em Esther 1:1 até o 2:18. Amã conspira para destruir os judeus. Está lá em Esther 2:19 a Esther 5:14. Mardoqueu é honrado à custa de Amã. Está lá em Esther 6:1 a Esther 8:2. Os judeus triunfam, os judeus ganham, os judeus não são mortos, os judeus são honrados. Está lá em Esther 8:3 a Esther 10:3, em nome de Jesus. Amém? Hoje nós falamos sobre o livro de Esther. Se você gostou, curte o canal. Se você vê, se tem um amigo, um parente que precisa de ouvir a Bíblia de maneira singular, de maneira simplificada, manda para o teu contato. Amém? E deixa lá o teu comentário em nome de Jesus. Quero terminar com oração. Senhor Deus e Pai, te louvo e te agradeço, Deus, por essa vida, por essa pessoa que tem participado, Deus. Por essa pessoa, Deus, que tem assistido, Deus, que tem aprendido como eu tenho buscado aprender com o Senhor. Fortaleça cada vida, fortaleça cada pessoa, é o que eu te peço em nome de Jesus. Jesus abençoe a sua vida.